insônia. A pergunta praxe, né? Como é que pode ser classificada a insônia? O que é a insônia? É a pessoa realmente que fica sem dormir a noite toda ou que tem um sono descompassado? Como é que é, doutora Luana? Então, na verdade, eu defino insônia como a dificuldade que a gente tem de ter um sono reparador. Porque, assim, aquela definição primordial que insônia é quem tem dificuldade para dormir, isso é muito simples, digamos assim. Por quê? O que é que pode ser dificuldade para dormir? Pode ser aquela dificuldade que você tem para pegar no sono. Então, por exemplo, aquela pessoa que vai dormir 10 horas da noite, mas fica lá 10, 11, meia-noite, aí dá uma que fica rolando hora na cama, né? Isso. Então, assim, pode ser realmente aquela pessoa que tem dificuldade para dormir. Mas pode ser aquela pessoa que deita ali 10 horas da noite, dorme e acorda várias vezes durante a noite. Pode ser também aquela pessoa que dorme no horário certo, não acorda à noite, mas acorda antes do horário. Então, se você é previsto para acordar às 6 horas da manhã para ir trabalhar, você acorda 4 horas da manhã. E como se não bastasse, você pode dormir no horário certo, você pode não acordar, você pode acordar no seu horário, mas aí você acorda no outro dia e está com aquela sensação de cansaço, como se o sono não tivesse descansado. Isso também é insônia. Pode ser classificado como insônia. Olha, gente, como é amplo o espectro de quem é insone, né? Então, a pessoa que deita para dormir e demora de pegar no sono, a pessoa que deita para dormir, que até consegue dormir rápido, mas que tem um sono cortado, né? Vamos assim dizer, acorda várias vezes na noite. Gente que levanta. É normal, por exemplo, a pessoa acordar para ir no banheiro ou fazer xixi, doutor? Não, isso é normal, porque assim, isso vai depender muito do seu costume de dormir. Então, por exemplo, se você tem um costume e põe ali que você não vai beber água um pouquinho antes de dormir, se você está dormindo descansado, então é normal que você durma a noite toda. Mas se você consumiu mais líquido, se você bebeu antes de dormir, tudo isso vai fazer com que você tenha que se despertar e nem por isso você está tendo insônia. E o inverso também não é sinônimo de doença, não. Ou seja, quem deita e consegue dormir a noite toda, que só vai, por exemplo, fazer xixi no outro dia de manhã. Também não é perfeitamente normal. Normal, né? E aí, doutora Luana ainda fala, ainda complementa que a pessoa que deita para repousar e que até dorme, mas não consegue, quando acorda, ao acordar, acorda cansado, né? Sonolento, como se não tivesse reparado o sono. Isso, né? E essa é a maior dificuldade, porque às vezes a pessoa ela não tem nem noção que isso está prejudicando. Então, chega às vezes com muita queixa, assim, porque eu estou ficando cansado, será que é uma falta de vitamina, será que é uma falta de alguma coisa? E às vezes é só o sono que não é reparador. E aí, qual que é o problema? Que a insônia, né? Até pouco tempo, ela era considerada um sintoma. Então, um sintoma de alguma doença. Tinha sempre algo por trás. Isso, ela sempre tinha alguma causa. Então, era uma insônia porque você é ansioso, uma insônia porque você tem uma depressão, uma insônia por outro motivo, mas hoje ela já é considerada uma doença. Então, assim, a insônia ela pode ser, que a gente chama aguda. Então, é aqueles casos, um exemplo, você está passando por algum problema, um estresse no trabalho, às vezes teve uma confusãozinha ali familiar e naquele dia você não dorme ou então mudou qualquer período, qualquer ciclo e às vezes por alguns dias você não dorme bem e aí isso pode acontecer, mas o problema maior que vai trazer transtornos, porque assim, para a insônia ela ser uma doença, você tem que ter consequências dessa questão do sono. Então a insônia crônica, né, que essa sim é a doença bem estabelecida, é que vai provocar vários problemas de saúde. E ela é que traz bastante transtorno, inclusive hoje, né, considerado um problema de saúde pública, que quase ninguém dá atenção. Eu acho que a atenção que nós estamos dando agora, nesse momento aqui, com toda a humildade do mundo, porque assim, várias pessoas sofrem de insônia, se queixam de sofrer de insônia, de ter problemas para dormir, de ter um sono realmente reparador. Mas você não vê isso, por exemplo, na grande mídia, isso sendo discutido, programas como tem de prevenção a determinadas doenças, a determinadas patologias. Você não vê a preocupação disso no caso do sono, né? Que é tão importante para ter uma vida com qualidade, para ter um dia tranquilo de trabalho, né, doutora? Isso mesmo, mas o que é que eu acho? É porque como a insônia ela não causa aquela mortalidade
de impacto, assim, no primeiro momento, então normalmente o pessoal tenta ir por outras vias, só que mal sabe que a insônia é causa indireta, por exemplo, da maioria dos acidentes. Então, se uma pessoa, um exemplo, se você não dorme bem, e aí no outro dia você vai dirigir, você está mais desatento, então é uma das principais causas de acidente de carro. Causa também de improdutividade no trabalho, falta no trabalho, de erro, inclusive, pessoas que operam máquinas pesadas, que operam, fazem serviços mais complicados, são pessoas que realmente têm que ter aquele sono em dia para não correr risco de ali você errar e esse erro ser fatal. Inclusive eu acho que foi semana passada, a insônia é uma das principais fatores envolvidos na questão do suicídio. Normalmente o suicídio, nos dias anteriores, a pessoa ela tem insônia, então é uma das características que pode ser observado. E isso tem explicação, porque quando a gente não dorme bem, o que é que acontece? Aqueles pensamentos ruins que vem, aquele pensamento ruinzinho que vem e você fala, opa, não, esse daqui manda embora. Quando a pessoa não dorme, ela não tem essa capacidade de reprimir esses pensamentos. Então, isso pode levar ou a decisões ruins e até fatais, né? Então, assim, a gente tem classes, tem algumas pessoas que são mais acometidas, que são mulheres. O idoso, qual que é a questão? Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais o nosso período do sono, a quantidade do sono, ela vai reduzindo. Isso porque quando a gente nasce, o pico da melatonina, né, que é o hormônio do sono, é até 3 anos de idade. Depois disso, ele vai caindo devagarzinho. Aí, quando chega a pessoa tem 60 anos, ela vai ter metade do hormônio de quando tinha 20 e metade do que quando estava ali no pico. Então, quando vê aqueles senhorzinhos, aquelas senhorinhas varrendo a rua de manhã, a explicação é isso, porque realmente é um processo natural do envelhecimento. Claro que o sono, tem várias vias, né, que explicam, mas uma delas, a redução da melatonina, vai causar um tempo reduzido, o que muitas vezes não é patológico e a pessoa consegue viver tranquilamente. Por isso que a reposição de melatonina é importante? Realmente é indicada a reposição, doutora? Então, aí vai depender do paciente se tem indicação ou não, porque o tratamento é bem individualizado. Quando surgiu a melatonina, surgiu como a terapia que iria, né, salvar todo mundo da insônia, e hoje a gente vê que depende muito de cada pessoa, porque não é só a falta da melatonina, a gente tem vários hormônios que são pró-sono, digamos assim, e tem hormônios que fazem o sentido contrário. Inclusive o questionamento daquela bala de prata que hoje está surgindo em todos os lugares é porque a bala de prata ela vai agir no local que até hoje nenhuma medicação conseguiu agir, que é no hormônio que ele faz o quê? Ele inibe o sono. Então, se o remédio, ele botar assim de uma forma mais leiga, você usar a medicação e ele não deixar esse hormônio ir lá e inibir o sono, você vai conseguir dormir tranquilamente. Ou seja, pode haver alguns casos em que a pessoa está fazendo ingestão de melatonina e não está tendo efeito nenhum, porque não é esse exatamente o problema, Isso. né? Tem efeitos colaterais também esse uso de forma desregulada, sem prescrição médica, doutora? Tem, porque assim, toda medicação, aí eu sempre falo até para os meus pacientes, você pode tomar uma medicação à base de planta, uma medicação natural, tudo isso vai ter um efeito, até porque os remédios são a base, né? A base ali primordial, são plantas, são extratos. A melatonina é um hormônio, mas tudo que for utilizado sem indicação vai causar um efeito colateral. Por isso que todo tratamento, mocinhos, tem que ser individualizado. Qual a relação entre bebida e insônia? É a pergunta da Tereza. Qual que é a questão? A bebida, ela depende da bebida, mas o álcool, ele tem uma atividade que ele é de hiperexcitação. Então, quando você bebe, por isso você fica às vezes mais afoito, você perde um pouquinho daquela questão que o pessoal cita como perder um pouquinho da noção. Então, você vai ficar mais hiperexcitável. Então, isso pode provocar insônia, mas ao mesmo tempo que você, às vezes, passa do efeito e o álcool ele passa a ser sedativo, aí ele vai induzir o sono. Tanto que várias pessoas que são alcoólatras, ou então pessoas que bebem pouco, quem bebe uma tacinha de vinho à noite, às vezes uma cerveja numa dose menor, falam que após beber sentem um sono e é um sono relaxante. Então, assim, vai depender da quantidade
da bebida. Claro que se você passar do ponto e for um ponto de hiperexcitação, isso vai prejudicar o sono. Principalmente se misturar com energético, aí não tem jeito. E aquela história que a senhora colocou da questão do sedativo, né? A bebida pode até servir como um sedativo, mas que não será um sono reparador, né? Não vai acabar não Na verdade, sendo. você vai precisar, qual que é a questão? Se você ligar a bebida ao sono, vai chegar um momento que cada vez mais você vai precisar beber mais para chegar naquele ponto.